Será que existe na Bíblia fundamentação para as suas afirmações? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Alejandro Bulhon. Hoje, o Anticristo e a Nova Era. A Nova Era é um termo usado para descrever um coquetel de práticas, filosofias e crenças fundamentadas no espiritualismo moderno, no humanismo secular e nas religiões místicas vindas do Oriente. Embora entrelaçada em todos os campos da atividade humana, da literatura, música, teatro, filmes, novelas, terapias alternativas, educação, história em quadrinhos, horóscopos, cristais, pirâmides, ecologia e alimentação, a Nova Era, em realidade, é um movimento difícil de ser identificado. Isso porque não tem um corpo organizado, não tem uma estrutura religiosa, nem princípios doutrinários escritos, e nem sequer tem um líder visível. No entanto, a Nova Era está em todas as partes, conquistando homens, mulheres, crianças, ateus, racionalistas, religiosos, donas de casa, empresários, profissionais liberais, enfim. A Nova Era tem atividades para todos os gostos e preferências. Cativa as crianças que ficam grudadas diante dos jogos eletrônicos ou diante da TV para assistir He-Man, She-Ra ou Pokémon. Fascina os empresários com os seminários de autoajuda para seus empregados. E atrai a atenção da juventude com a meditação transcendental, as disciplinas orientais, ou com uma literatura aparentemente inofensiva como Fernão Capello Gaivota. Sabe, a humanidade vive com medo. E essa é a razão do crescimento surpreendente que a Nova Era teve nos últimos anos. Há muita violência, sofrimento, exploração do ser humano pelo próprio ser humano. Há um vazio existencial cuja origem é ignorada conscientemente. Há ocasiões em que você se sente tão deprimido, tão oco, tão rodeado de circunstâncias difíceis, que não sabe para onde correr, nem onde se esconder. E é aí que aparece a Nova Era, com a ideia maravilhosa de que você pode ser o Deus de seu próprio destino. Porque existe uma energia ilimitada dentro de você. Você precisa descobrir o eu superior que dorme no seu interior. Se você souber fazê-lo, afirmam os adeptos da Nova Era, não precisará mais do Deus apresentado pela Bíblia, já que Deus não passa de uma energia superior que pode estar em você, ou, na melhor das hipóteses, nos recursos da natureza, no sol, na lua, nas estrelas, ou nos cristais, nas pirâmides, ou simplesmente na terra, nas árvores ou na água. Mas o que tem tudo isto a ver com as profecias do livro de Apocalipse? Voltemos novamente os olhos ao jardim do Éden, especialmente ao diálogo entre Eva e o demônio disfarçado de serpente. Deus tinha advertido ao primeiro casal de que a vida deles dependeria da observância e obediência aos princípios de vida estabelecidos pelo Criador. Leamos em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas então ali aparece a serpente e contradiz a advertência divina. Veja o que diz Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5. É certo que não morrereis, afirma o inimigo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Nesta declaração histórica da serpente,
Em realidade estão as verdadeiras raízes da nova era, que pode hoje se apresentar travestida de solução para o mundo desumano e violento em que vivemos, mas que na realidade só mudou de roupagem. A resposta da serpente a Eva apresenta 4 dos vários fundamentos da nova era. Primeiro, não morrereis. Segundo, se comerdes da árvore, recebereis uma energia sem limites e vossos olhos se abrirão. Terceiro, sereis como Deus. Quarto, decidireis o que é certo e errado. Por agora deixaremos o primeiro fundamento, não morrereis, para ser tratado num outro programa desta série. Consideremos aqui os 3 últimos argumentos. Primeiro, sereis como Deus. A grande acusação de Satanás foi que Deus era injusto e, portanto, não merecia mais adoração nem obediência. Eu posso ser Deus, era a ideia de fundo. Vota em mim, eu posso livrá-lo de todas as imposições divinas. E com esse tipo de campanha eleitoral, Lúcifer conseguiu enganar 1/3 parte dos anjos. O profeta Isaías, no capítulo 14, versos 13 e 14, dirige-se a Lúcifer com as seguintes palavras: Tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você percebe que a tese de Lúcifer era: não preciso de Deus porque eu posso ser Deus? Ele começou assim. Depois continuou tentando o ser humano com a fascinante ideia: sereis como Deus. E por algum motivo essa ideia foi muito desenvolvida no Oriente. Mas hoje chega com força ao Ocidente através de algo aparentemente inocente como a yoga. Os místicos orientais, entre eles os hindus e budistas, praticaram o yoga ou meditação transcendental durante séculos. O propósito da meditação é alcançar a, entre aspas, perfeição espiritual. Aquele estado espiritual maravilhoso denominado nirvana, a suprema realidade. Para alcançar o nirvana, a yoga ensina a alterar o estado mental, fugindo do mundo físico e juntando-se a Brahma, Deus, entre aspas, com a possibilidade de tornar-se, por sua vez, um Deus. Eles ensinam que Deus é uma energia que pode estar em tudo. E no momento em que você, através da meditação, consegue alcançar essa energia, então passa a ser o Deus de seu próprio destino. E junto com a meditação, a yoga usa muitos mantras, que são repetições constantes de sons que ajudam a entrar no estado do nirvana. A famosa atriz Shirley MacLaine, por exemplo, escreveu um livro onde afirma que a mantra que ela usa no seu Hatha Yoga é: eu sou o Deus da luz. A yoga hoje está se tornando tão comum que quase virou moda. Não é uma nova religião, é uma filosofia de vida. Você pode continuar com a sua religião e crendo no Deus que quiser. Afinal de contas, se Deus é apenas uma energia superior e não um Deus pessoal, ele pode estar em todas as partes do universo e em forma de qualquer Deus. E mais ainda, você pode alcançar esse estado superior ao longo dos anos e da prática da meditação. Mas o anjo de Apocalipse diz em voz alta, veja o capítulo 14, verso 7. Veja o que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Este Deus que Apocalipse menciona, este Deus não é apenas um Deus energia, é um Deus pessoal. E a criatura nunca poderá tornar-se igual a este Deus. A Bíblia é contundente ao mencionar em Isaías capítulo 55 o seguinte:
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:9. Bom, o segundo argumento da nova era, apresentado por Lúcifer no Jardim do Éden, tinha como propósito tirar a atenção humana de Deus e direcioná-la para as coisas criadas. Se comerdes, disse a serpente, vossos olhos se abrirão. Em outras palavras, Satanás estava querendo dizer que existia algo de mágico naquela árvore, que ela teria uma energia especial e poderia ser a porta que conduziria o ser humano a uma esfera superior. Esta é a chave de vosso desenvolvimento, vossos olhos se abrirão, é o que a serpente estava dizendo. Parece-lhe estranho que hoje as pessoas busquem a solução de seus problemas nas pirâmides, nos cristais, nas pedras preciosas ou nos astros. Essa atitude se baseia na ideia de que tudo, pessoas, animais, plantas, objetos, estrelas, planetas, enfim, tudo é apenas parte de uma unidade abrangente, impessoal e absoluta. Ninguém existe ou vive por si só. Tanto nós quanto o cosmos fazemos parte de uma unidade absoluta, entre aspas, denominada consciência universal, energia vital universal, a força, ou inclusive Deus, se você quiser. Dentro desse conceito, o bem-estar de todos depende de uma interligação com esse total energético absoluto, concentrado em algum elemento ou num peculiar centro de energia pessoal. Mas a experiência, a realidade, mostra que quando o ser humano tira os olhos de Deus e começa a concentrá-lo nas coisas criadas, o resultado quase natural é o ocultismo, nas suas mais variadas formas.